Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Nosso tema começa na página 240, pega lá para acompanhar comigo, e o assunto de hoje é a descoberta de ouro nas Minas Gerais. No primeiro parágrafo, ele vai falar que a Espanha vai descobrir ouro e prata muito tempo antes do que Portugal. Vai falar que, por exemplo, a Espanha descobriu grandes jazidas, grande quantidade de metais preciosos nas suas colônias já no século XVI. Já Portugal vai encontrar grandes jazidas de ouro apenas no século XVII. A concentração principal foi em Minas Gerais, então não é à toa que essa região vai se chamar com esse nome. Depois eles vão encontrar também várias jazidas em Mato Grosso e em Goiás. O parágrafo 2 diz assim: a partir das primeiras descobertas de ouro na América Portuguesa, milhares de aventureiros, colonos, estrangeiros, funcionários da coroa, tropeiros, comerciantes, escravos, entre outros grupos, atraídos pela notícia, dirigiram-se para a região. Então, o que ele quer dizer aqui nessa primeira parte? Que a migração vai ser muito expressiva nesse momento para a região de Minas Gerais. O texto continua. Preocupado em controlar a exploração do metal, a coroa portuguesa buscou fiscalizar a exploração e a circulação de ouro na colônia. Então, Portugal vai aumentar, digamos assim, os seus tentáculos de poder, de domínio sobre a América, principalmente, sobretudo, né, na região de Minas Gerais. E ele fala que a primeira medida para controlar tudo isso, para controlar essa exploração de ouro, que era o desejo principal lá das grandes navegações de Portugal e da Espanha, a primeira medida de Portugal foi criar o que eles chamaram de Intendência das Minas, em 1702, que era um órgão de governo aqui na América Portuguesa, encarregado de fiscalizar a atividade mineradora, ou seja, é a partir da Intendência das Minas que eles vão administrar, fiscalizar, organizar, gerir toda essa exploração aurífera, ou seja, de ouro. E também fala que eles iam cobrar o quinto, o imposto devido à coroa. Como assim o quinto? De toda a produção de ouro, um quinto, né, 20%, iria direto para as mãos do rei de Portugal. Então você era explorador de ouro, 20% já era do rei. Na página 241 vai te contar que quem descobriu o ouro, o grupo, né, de pessoas que vão fazer a descoberta de grandes jazidas minerais, principalmente de ouro, serão os bandeirantes, que você já viu numa outra aula quem eram. O primeiro parágrafo vai falar assim: as primeiras descobertas de ouro na região de Minas Gerais foram realizadas por bandeirantes paulistas que passaram a reivindicar o direito de explorá-las com exclusividade. Ou seja, a gente encontrou primeiro, a gente quer explorar a região. Quando a notícia da descoberta se espalhou, porém, uma verdadeira avalanche de pessoas vinda de outras capitanias, de Portugal e até mesmo de outros países, foi atraída para a região. Isso vai desagradar os bandeirantes. Então, lembra quando eu falei no início? Aventureiros, colonos, estrangeiros, muita gente vai para a região. E os bandeirantes queriam explorar apenas eles, né? Eles queriam explorar com exclusividade. E aí, diz que os paulistas, que haviam descoberto as minas, chamavam essas pessoas que estavam chegando na região de emboabas, que é uma expressão de origem incerta, mas que significaria estrangeiro. Então, os paulistas bandeirantes vão nomear, vão apelidar pejorativamente as pessoas que estavam chegando na região para explorar ouro. E não foi apenas um apelido pejorativo, vai acontecer uma guerra entre paulistas bandeirantes contra essas pessoas que estavam chegando na região. Parágrafo 2 conta sobre, né, a Guerra dos Emboabas. Diz assim: as disputas pelo controle da área mineradora levaram a um conflito armado entre paulistas e emboabas, ou seja, os bandeirantes que encontraram e as pessoas que estavam chegando não bandeirantes. Conhecido como Guerra dos Emboabas, que se estendeu de 1707 a 1709. Os emboabas venceram o conflito, obrigando os paulistas a procurar metais preciosos em outras regiões. Então, os paulistas que reivindicaram exclusividade acabaram perdendo a guerra contra essas novas pessoas que estavam chegando na região. Diz que entre 1718 e 25, novos veios auríferos foram encontrados em terras dos atuais estados do Mato Grosso e Goiás. Então, eles vão procurar ouro em outras regiões. E o parágrafo 3 fala que esse conflito, a Guerra dos Emboabas, mostrou o fraco controle de Portugal na região. Então, o que eles vão fazer? Vão aumentar mais ainda esse controle, porque não estava sendo suficiente. Diz que, por exemplo, a fiscalização não conseguiu evitar o contrabando, né? O ouro que não era fiscalizado, o ouro que não ia
ser cobrado o quinto, não ia direto para as mãos do rei. Então você tinha uma série de problemas aí em relação à administração da atividade mineradora. E aí, o que Portugal vai fazer? Vai fazer de tudo para aumentar o controle nessa região. Na página 243 vai te contar essa tentativa, né, de Portugal aumentar o seu controle e como é que eles fizeram isso. O primeiro parágrafo fala que, depois da Guerra dos Emboabas, Portugal vai adotar medidas para ampliar o controle na região. Em 1709, eles vão criar a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, separado do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que, na época, tinha uma capitania gigantesca e eles vão começar a recortar, fragmentar essas capitanias para administrá-las melhor. Então, separa São Paulo e Minas do Rio de Janeiro. Depois de um tempo, eles vão separar São Paulo de Minas, né? Eles vão aumentar o controle mais ainda, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fala que o primeiro governador dessa capitania, chamada de São Paulo e Minas do Ouro, iniciou o processo de instalação do Senado, da Câmara Municipal e da cadeia, ou seja, eles vão colocar autoridades de Portugal lá na capitania para administrar melhor. E ainda na página 243, ele vai falar que as regiões de exploração de ouro, as regiões entregues a essa exploração são chamadas de datas, que eram lotes, né, divididos aí para que os mineradores se organizassem. Mas a parte principal é o box à esquerda, na página 243, que fala sobre o ouro de aluvião, que basicamente foi o principal tipo de ouro encontrado na região. O que é ouro de aluvião? Diz assim: na região das Minas predominou o chamado ouro de aluvião, que era misturado com cascalho, areia e argila. Ele era mais facilmente encontrado nos leitos e nas margens dos rios, em geral na forma de pedriscos. Traduzindo o que está falando aqui, geralmente quando a gente fala de minas de ouro, as pessoas, né, tentam associar a uma exploração subterrânea dentro de galerias, mas não. A principal forma de exploração de ouro era na base dos rios, que é chamado ouro de aluvião. Era a forma mais barata e no início vai ganhar bastante força esse tipo de exploração. Só que, claro, precisava todo um processo de peneiração, né, porque você tinha cascalho, areia, argila, tudo isso junto, e aí eles faziam esse processo de peneira para tentar encontrar ouro. No parágrafo 2 fala que a exploração desse tipo de ouro exigia menos recursos que a extração de ouro, a extração aurífera em minas subterrâneas, ou seja, gastava-se menos procurando ouro nas margens dos rios do que abrindo galerias e, enfim, fazendo então aberturas subterrâneas para encontrar esse mineral. Diz que por essa razão a exploração de ouro do subsolo foi pequena no período colonial. Então não esqueça, o ouro de aluvião foi a principal forma de exploração aurífera nesse momento. Na página 244 ele vai falar, além dessa divisão territorial administrativa de capitania, eles vão instituir uma série de fiscalizações e impostos sobre a atividade mineradora. O primeiro parágrafo vai falar do imposto principal, chamado de quinto, ou seja, 20%, um quinto, de todo o metal encontrado iria diretamente para o rei. No parágrafo 2, fala que eles também inventaram as casas de fundição. O que era isso? Pegava o ouro, essas pedrinhas, né, as pedritas de ouro encontradas nas margens dos rios, derretia tudo isso e transformava em barras. E daí colocava o selo real nessa barra de ouro. Para quê? Porque era uma forma de controlar o ouro que circulava dentro da colônia. Simbolizava, então, que já tinha sido recolhido o quinto, que estava dentro da lei, aquele ouro explorado. No parágrafo 3, fala que uma outra forma de Portugal arrecadar um capital foi o chamado sistema de captação. Lá no século XVIII, eles falavam o seguinte: cada escravo que o minerador tinha, ele tinha que pagar 17 gramas de ouro. Então, quanto mais escravos, maior o gasto deles. Só que, claro, quanto mais escravos, maior era a chance de ele encontrar mais ouro nas margens dos rios. Fala que a partir de 1750, o governo português manteve apenas o imposto do quinto e fixou uma cota de 100 arrobas anuais para toda a área mineradora. Então, muda o sistema de captação para um sistema anual. No parágrafo 4, fala de um outro sistema de cobrança chamado de derrama. Essa derrama, aliás, vai deflagrar o que a gente chama de inconfidência mineira, que você vai estudar comigo em outro momento. Diz assim o parágrafo 4. Para pressionar os mineiros a cumprir a exigência, a coroa instituiu a derrama. Ou seja, se você não atingisse a cota de ouro estabelecida, anual, você deveria pagar com seus próprios recursos, com as suas próprias posses. Então Portugal vai dar um jeito de
captar qualquer forma aí de acúmulo de ouro e de posses por conta da exploração aurífera que tinha na região. Muita gente vai acabar se revoltando, diz ali na página 244 que em 1720 2.000 mineiros vão fazer uma revolta, só que o líder Felipe dos Santos acabou sendo enforcado, o seu corpo foi esquartejado, mesmíssima coisa que vai acontecer 60 anos depois com um homem, né, chamado de Tiradentes, mas que em um outro momento a gente vai estudar sobre isso. E na página 245 vai falar dos impactos ambientais, e a gente tem aí alguns exemplos. O assoreamento dos rios, onde você tem muita matéria, muito sedimento entrando nos leitos, nas margens dos rios, e fazendo isso, esse processo chamado de assoreamento, que é principalmente também causado pelo desmatamento por conta do garimpo, e você tem alguns acidentes. Ele dá o exemplo de Mariana, em Minas Gerais, tem Brumadinho também, onde você tem os rejeitos de minério sendo um problema aí, ligado diretamente à exploração mineral. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.